Vamos falar de um método contraceptivo bastante eficaz que é o DIU. DIU é a abreviação para dispositivo intrauterino. Nós temos basicamente dois tipos, que é o DIU hormonal e o DIU de cobre. Esse dispositivo ele fica posicionado no interior do útero. E quais são os efeitos dele para impedir uma gravidez? Diferente do preservativo, ele não tem um bloqueio mecânico, esse não é o principal efeito dele. Mas sim no espessamento do muco cervical, que é aquele muco clara de ovo que fica no colo do útero. Então esse muco fica mais hostil e impede a passagem de espermatozoides. O DIU hormonal também, por exemplo, que libera o levonorgestrel, que é um progestágeno, pode impedir a liberação de um óvulo pelos ovários. E também pode deixar o ambiente do endométrio mais atrofiado, mais fino, não tão propício à fixação de um embrião, caso um óvulo seja fecundado por um espermatozoide, porque tem que ter uma espessura mínima de pelo menos 7 milímetros para a fixação do embrião. E o de cobre? O de cobre ele é enovelado pelo cobre, né? Fica liberando íons de cobre e não libera hormônio. Os espermatozoides são sensíveis ao cobre, eles não gostam, então isso não faz o cobre passar. Ou o espermatozoide passar, ele também tem ação sobre o muco cervical, impedindo a passagem de espermatozoides e deixa o ambiente uterino inflamado, hostil, inclusive para a anidação de um óvulo ou de um embrião fecundado. Então, ele deixa esse ambiente inflamatório que dificulta tanto o espermatozoide subir quanto o óvulo se fixar, né? Ele não impede as menstruações, então o DIU de cobre faz com que a mulher menstrue novamente. E como é que é feita a inserção do DIU de cobre? Normalmente, quando a mulher está no período menstrual, que é quando o colo do útero dela está aberto, quando ela está menstruada, digamos assim, né, no seu ciclo. O médico, como se fosse fazer um Papa Nicolau, insere um espéculo no canal vaginal para abrir esse canal vaginal e visualizar lá no final o colo do útero. Ele vai limpar o colo do útero, fazendo uma asepsia, né? E vai pinçar esse colo do útero, vai pegar uma pinça e pinçar para que esse colo do útero não se desloque na hora da inserção do DIU, né? Então esse colo do útero fica pinçado. Nesse momento, algumas mulheres podem sentir um desconforto. Primeiro, ele está medindo onde chega o fundo do útero. Então, ele vai saber mais ou menos até onde o DIU deve chegar, né? Depois, ele bota esse DIU no tubo de plástico e vai inserir no canal vaginal, vai passar pelo colo do útero e vai chegar até lá no fundo do útero. Quando chegar no fundo do útero, ele vai liberar esse dispositivo intrauterino, que vocês vão ver aí. Então, os bracinhos do DIU, né, que é o dispositivo intrauterino, vão ser abertos. E ele vai ficar lá posicionado. E aí ele tira esse tubo de plástico. O fio do DIU, ele fica lá no canal vaginal. Então ele fica a cerca de 1 a 2 centímetros do colo do útero. Que por isso que a gente até recomenda as mulheres fazerem o teste do fio do DIU. Que ela insere o dedo e vê mais ou menos onde o DIU está localizado. E aí ela vai sempre sabendo onde é que está. Durante a penetração, o homem pode sentir em alguns momentos o fio do DIU. Mas à medida que ele vai avançando, né, o tempo desse DIU, o fio fica mais amolecido.